Graça e paz, meu querido, como você está? Ó, o pastor Raul aqui. Semana passada foi muito legal porque nós vimos a pergunta número 59 do Catecismo. Lembrando que nós estamos vendo o Catecismo Maior de Westminster, um material magnífico que é escravo da Escritura. A Escritura é a regra de fé e prática e o Catecismo Maior de Westminster é escravo da Escritura. Ele não é escravo dos homens, é escravo da Escritura. É um sistema de perguntas, respostas e referências bíblicas que vai te ensinar as doutrinas cristãs, vai te ensinar de uma forma magnífica a palavra de Deus. Semana passada nós vimos a pergunta 59, quem são feitos participantes da redenção mediante Cristo? Resposta: a redenção é aplicada e eficazmente comunicada a todos aqueles para quem Cristo adquiriu, os quais são, nesta vida, habilitados pelo Espírito Santo a crer em Cristo conforme o Evangelho. Ou seja, aqueles que creem em Cristo. Para crer em Cristo, o Espírito Santo é que faz a gente crer em Cristo. Por nós não temos condição. E aí, hoje, vou até subir aqui, ó, quanta lição nós temos que ver ainda. Hoje, nós vamos ver a pergunta de número 60, que é uma pergunta muito delicada, muitos irmãos perguntam isso. Poderão ser salvos por viver segundo a luz da natureza aqueles que nunca ouviram o Evangelho e, por conseguinte, não conhecem a Jesus Cristo e nem creem nele? Esse é um ponto importante. É uma coisa que a gente vai analisar. E a Bíblia, usando o Catecismo Maior de Westminster, vai responder isso, você vai conseguir entender. Aqueles que nunca ouviram o Evangelho, ó, Romanos 10, 14, isso está na Escritura. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Isso daqui é um alerta para mim e para você. É sério. E não conhecem a Jesus Cristo, né? Ó, 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, aqueles que nunca ouviram o Evangelho e não conhecem Jesus Cristo, as bases bíblicas são várias aqui, tá? Só nesse pedaço. 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9, que nós lemos, Efésios 2, 12, João 3, 18. São passagens bíblicas que mostram de quem a gente está falando. Nem creem nele, não poderão se salvar. João 8, 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Não conhecem Jesus Cristo, nem creem nele, não poderão se salvar. Por mais diligentes que sejam em conformar a sua vida à luz da natureza. Ou seja, por mais obras, boas obras que venham praticar. Entendam, o Evangelho não são as obras. O que vai te fazer santo não são as obras. Não existe uma coluna de méritos e deméritos. O que é isso? Não tem uma coluna de boa ação que tem que ser maior do que a de má ação. Isso que vocês têm que entender. Não importa quanto a gente faça de boa ação, a gente sempre vai estar pecando, então a coluna de pecado vai ser sempre maior. Por mais que a gente se esforce, a gente nunca vai ter o suficiente para pagar a dívida de pecado. Nós somos pecadores. Isso é um problema sério. E por isso nós precisamos de um Salvador. Então não importa. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês do que eu estou falando como é verdade. Você está na sua casa no domingo, certo? Aí batem lá na porta da tua casa, você abre, é um sem-teto que te pede. Você vai lá, pega aquela Tupperware de 1 litro de sorvete, vai lá na sua mesa, tá lá seu filho, sua esposa. Você vai lá com a colher, põe uma boa porção de arroz, afinal, vai saber desde que dia que aquele homem não come. Você não está pensando se ele gasta todo o dinheiro que ele ganha de esmola em cachaça, você não quer saber se ele fuma pedra, você não quer saber de nada disso. Ele está com fome e eu vou dar comida para ele, porque afinal eu sou um bom cristão. Então, você põe uma bela porção de arroz, aquela coxa de frango que você estava guardando para janta, para comer sozinho, depois todo mundo fosse dormir, você pega aquela coxa de frango, ou seja, você pega o melhor. Ou então, como eu, que não gosta de coxa de frango e gosta do peito de frango, você vai lá e pega o peito inteiro do frango, que é o que você iria comer, coloca lá para aquele homem, coloca aquele feijãozinho que sua filha fez naquele dia, aquele feijão com bacon bem gostoso, põe salada por cima, entendeu? Fecha,
Vai lá, pega um talher, vai lá, pega um copo de Coca-Cola, porque afinal você é próspero. O Senhor te deu o refrigerante para você tomar com a tua família. Não vamos entrar no mérito se é coisa boa ou não, né? Mas você vai lá e faz aquela marmitona, chega para ele e fala: olha, meu querido, tá aqui, ó, Deus te abençoe, tá aqui a comida. Você fechou o portão, o que é que você pensa? Fala para mim, o que é que você pensa quando você fecha o portão? Como eu sou bom, como eu realizei uma boa obra, como eu fiz uma boa ação. Olha, Deus está me vendo. Olha como eu sou bonzinho. Nossa, essa eu venci, hein? Olha, eu dei exemplo, dei o peito do frango, que é o que eu mais gosto. Mentira do que eu estou falando? Não é por mal, gente. É pela nossa natureza pecaminosa. Nós somos pecadores. Então nós sempre vamos ver o benefício que nós temos naquilo. Mas, pastor, então se eu virar as costas e não pensar mais nisso, seria o ideal. É normal. A Bíblia nos ensina para que serve a prosperidade. A prosperidade serve para nós ajudarmos a outra pessoa. Porque um dia nós vamos precisar e Deus vai colocar no nosso caminho pessoas para nos ajudar. Todos os dias a gente vê isso. E eu não estou te acusando por ser mal, porque eu também penso assim. A minha carne, eu sou pecador. Eu sou o maior dos pecadores. Se você analisar minha vida, você vai ver um monte de problema. Então, por mais que nós batalharmos para realizar boas obras, a gente se salva por Cristo, por crer em Cristo. E a gente só crê em Cristo porque o Espírito Santo nos faz crer em Cristo. Base bíblica para isso. 1 Coríntios 1, 21. Visto que, como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Os que creem. Você só vai responder a pregação que eu faço porque o Espírito Santo faz você crer. Então não é pelas obras, é por Cristo. Ou as leis da religião que professam. Como assim, pastor? Então não é pelas obras nem pela lei. Não, não é por cumprir as regras. Não é por você não fumar, não é por você não usar droga, não é por você não adulterar, não é por você não roubar. Isso aí você vai fazer porque é o resultado do Espírito Santo na tua vida. É o resultado, porque o Espírito Santo ele não está conosco, ele está em nós. Ele faz parte, ele está dentro de nós. Então, como resultado, nós vamos mudando a nossa vida. Porque nós passamos a ver como o pecado é mal. Porque o Espírito Santo faz a gente enxergar que o pecado é a morte. Tá percebendo a questão? Então, não é por você ir lá e cumprir você cumpre lá toda a lei que está no Antigo Testamento. Não é isso que te salva. E não existe ninguém que cumpra toda a lei. A lei não servia para a salvação. A lei era um aio que apontava para Cristo, que mostrava como nós éramos pecadores. Como nós éramos pecadores. Como nós somos pecadores. A lei mostra. Romanos 2, 14 e 15. Ó. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então não é por cumprir os mandamentos à risca. Primeiro que ninguém vai cumprir os mandamentos. E a Bíblia coloca que se você quebrar um ponto da lei, um artigo da lei de Deus, você quebrou todos. Nem há salvação em nenhum outro senão a Cristo. Cristo é o único caminho. João 14, 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos ver, tem mais aqui, ó, Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É Cristo, que é o único salvador do seu corpo, a igreja. Efésios 5, 23, ó. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Efésios 5, 23 e 24.
Então vamos recapitular. Poderão ser salvos por viver segundo a luz da natureza aqueles que nunca ouviram o evangelho e, por conseguinte, não conhecem a Jesus Cristo, nem creem nele? Resposta: aqueles que nunca ouviram o evangelho e não conhecem a Jesus Cristo, nem creem nele, não poderão se salvar, por mais diligentes que sejam em conformar a sua vida à luz da natureza, ou às leis da religião que professam. Nem há salvação em nenhum outro senão em Cristo, que é o único salvador do seu corpo, a igreja. Vocês sabiam que o problema do cristianismo com Roma não era apenas porque o cristianismo era uma nova religião, mas era porque o cristianismo era a única religião que não aceitava outros deuses. Os romanos, cada crença que chegava, os romanos colocavam esse Deus que chegava de um povo diferente e colocava no panteão dos deuses deles. Agora o cristianismo não. O cristianismo não adorava outros deuses. O judaísmo também não. Então por isso que os romanos perseguiam tanto. Então fica a dica para vocês. Quer aprender mais sobre a salvação? Quer estar com a palavra de Deus na ponta da língua? Então vem estudar aqui no Seminário Teológico Nascido de Novo. Aqui a gente te ensina a Bíblia. Aqui a gente não te ensina o que um acha, o que o outro acha, o que o liberal acha. Aqui a Bíblia pra gente não é um livro moral. Jesus não foi apenas um guru. Não, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, é o Verbo que se fez carne e morreu por nós na cruz. Aqui você vai aprender a palavra de Deus de acordo com a Bíblia e acabou. Não tem conversa, não tem negociação. Aqui a gente não fica deturpando tradução bíblica para justificar o que nós pregamos. Aqui a gente prega a Escritura. Vem aprender a Bíblia com a gente. Vem aprender quem é o nosso Deus, como ele escolheu se revelar ao homem, como essa revelação se transformou na Bíblia através dos autores inspirados, qual o conteúdo da Bíblia, aprender a extrair o conhecimento da Bíblia corretamente, aplicar de verdade na tua vida e transmitir direitinho, com toda a técnica. Vai aprender a pregar, vai aprender a evangelizar, vai aprender a escatologia. Para onde nós vamos depois que nós descansarmos? Aqui no Seminário Nascido de Novo você vai aprender. Vem fazer a formação completa em teologia. O link está aqui na descrição ou então no QR Code aqui da tela. Também na descrição tem o link do nosso Linktree, isso mesmo. Lá tem todas as nossas redes sociais, todos os cursos do Nascido, inclusive a formação completa em teologia. Vem estudar com a gente, espero você lá na área do aluno. Deus te abençoe.